Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Boa noite, prezados irmãos. Boa noite. Agradecemos a oportunidade de estudo e reflexão em torno da temática que nos foi dada para conversarmos na noite de hoje, depressão, o mal do século. Eu vou ficar mais aqui, não vou ficar aqui atrás da tribuna hoje, que os slides estão para lá, presta aqui para mim. Dá para
apagar essa luz aqui? Ou atrapalha, Carlos? Não? Tá bom. Depressão, o mal do século. Nós vamos trazer algumas elucidações, sim, relacionadas à medicina, à psicologia, mas especialmente o nosso enfoque vai ser à luz da doutrina espírita, para compreendermos o que a doutrina nos traz acerca de tão complexo tema. Esse tema que em tempos imemoriais, desde a antiguidade, desde os primórdios da humanidade na Terra, podemos dizer que acompanha o homem. Nós temos exemplos lá da antiguidade, da época do Mestre Jesus, por exemplo, o imperador Tibério, que é sabido pelas notícias históricas que em vários momentos, durante vários anos, se recolhia num estado de introspecção, de afasia. Temos também exemplos de irmãos que foram brilhantes no campo da música, da pintura, das invenções. Por exemplo, o nosso irmão Ludwig van Beethoven, na área da música. Grandioso compositor que deixou para a humanidade um legado esplêndido, que depois de certa altura da sua existência desenvolveu a surdez e mesmo assim, naqueles estados também de recolhimento, conseguiu propiciar para a humanidade legado tão grandioso que nos enaltece o espírito, que nos faz sintonizar com frequências mais altas. No campo da pintura, nós temos o conhecido Van Gogh, também pela sua personalidade característica, nos trazendo também alguns sinais dessa condição da depressão. Entre nós, Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, também apresentando quadros de nostalgia, de recolhimento, não se sabendo notadamente as causas à época, mas para nós termos esse breve histórico, a noção de que a depressão não é uma novidade, ela não é algo do nosso tempo somente, do século XX ou do século XXI. Ele é um estado do ser humano que ele apresenta há muito tempo. E no contexto atual, neste momento, pela Organização Mundial da Saúde, feitas pesquisas em parceria com universidades como Harvard, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter que a depressão, no momento, ocupa o 4º lugar entre as doenças, entre as causas de doenças degenerativas e também de mortes prematuras. Então, diminuindo o tempo de vida da criatura aqui, na sua experiência carnal. Essa condição da depressão lhe faz gastar ou diminuir o seu tempo aqui de aproveitamento da existência. E a estimativa também pela Organização Mundial da Saúde é de 360 milhões de pessoas no momento que apresentam esse quadro de depressão, quadro depressivo. Então vamos ver o que é. Quais são os sintomas, quais são, em linhas gerais, as causas, a terapêutica indicada para que nós, em nos percebendo com a tendência depressiva, que é uma coisa, ou já estando no quadro da depressão instalada, sabermos o que fazer. As indicações são parecidas em determinadas áreas. Mas para quem já está com o quadro instalado, já passa por um determinado tratamento, provavelmente tratamento médico, utilizando medicação, fazendo psicoterapia, buscando os recursos, também vai encontrar na doutrina espírita ajuda e alento para sair desse quadro, para começar a sair desse estado e voltar ao aproveitamento, voltar à condição de estar na sua existência com mais alegria, com um pouco mais de felicidade também. Então, depressão, crenças e mitos, coisas que nós ouvimos falar
Talvez até já tenhamos falado para alguém ou já ouvimos da boca de alguém. Depressão só dá em quem não tem o que fazer. Falta de ocupação, falta do que fazer, sobra de tempo. Aí alguns aposentados não tem mais aquele labor, aquela rotina do dia a dia. E às vezes começa a apresentar aquele quadro nostálgico, aquela condição de querer ficar mais recolhidos, mais distantes do convívio social e escutam isso daí. A pessoa deprimida só permanece assim porque quer. Outra crença. O que você tem é falta de força de vontade, falta de coragem. E a depressão é frescura, que basta aí uma das alternativas dadas para tratar isso, para alguns irmãos que não pararam para pensar um pouco mais do assunto, para estudar. Vamos no shopping, vamos fazer umas compras, vamos sair só, nos divertir um pouquinho, que isso vai passar, que isso passa. Então, falta de força de vontade. Imagina uma pessoa que está na condição deprimida, escuta isso. Lhe ajuda? Não. Lhe empurra mais ainda para o fosso, porque a depressão, no seu conceito genérico da sua origem, quer dizer isso. Depressão, pressão para baixo. Em vez da pessoa se expandir, se enaltecer, brilhar, sorrir, ela quer cada vez mais se afundar, ou está cada vez mais no fundo. Então, esse tipo de locução, de fala, não ajuda ninguém, só prejudica. E tristeza e depressão. A tristeza é uma das emoções básicas, naturais do ser humano, encarnado aqui na nossa condição evolutiva. Assim como o medo, assim como a raiva, ou que é canalizada de uma forma já mais construtiva, já é determinação, já é energia para o bem. Mas a tristeza, ela vai aparecer em vários momentos da nossa existência. Por exemplo, muito evidente, a desencarnação de um ente querido, de alguém que nós gostamos e que nos deixa, não temos mais a convivência física, e aquele episódio nos traz a dor da separação e o sentimento ali presente é o da tristeza, muito natural. Quando temos alguma perda, também no campo afetivo aqui, às vezes de um companheiro ou de uma amizade que nos é cara, de um parceiro, de uma parceira, e que há um rompimento desses laços, podemos também entrar num período de tristeza, às vezes profunda, por esses episódios que fazem parte da nossa condição evolutiva. Outras perdas também que tenhamos a passar, também no campo profissional. Perdemos o nosso posto ou não conseguimos alcançar aquela conclusão de um curso que nós queríamos. Frustração. Mas o que caracteriza, o que diferencia a tristeza da depressão? Então, a tristeza, se nós não cuidarmos, ela pode alcançar a condição de perturbadora, de ser uma condição perturbadora para nós, que é agasalhada, ou seja, continuadamente conosco. Nós mantemos ali aquela tristeza, alimentamos, não saímos desse quadro. Aí sim pode ser um prelúdio da instalação da depressão. Mantermos a tristeza continuadamente. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela vai numa das suas obras nos sinalizar que um período aproximadamente de 2 meses é um período considerado saudável para nós nos reequilibrarmos de uma separação, de uma perda. Separação no caso de um ente querido que desencarnou, perda no sentido de não termos mais a convivência aqui, mesmo a pessoa continuando encarnada, de um ente querido, um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, ou outras perdas materiais. 2 meses é o que ela sinaliza. A psicologia já vai falar em outro período, caracterizando esse momento de luto que nós precisamos para nos recuperar, mas depois saímos dele. Saímos dele,
Porque ficar nele, como a mensagem inicial nos trouxe do Espírito Emmanuel, não é algo que nos traz equilíbrio, não é sinalizador da nossa saúde. Então, tempo aproximado para nós medirmos, para ficar lá, para nos reestruturarmos, voltarmos à nossa rotina, ao dia a dia, sem aquela presença da pessoa ou do trabalho ou da rotina, readaptarmos à nova condição. Fatos naturais da nossa condição de encarnados no momento. Então, nós estávamos falando da tristeza e da depressão. Aí nós vamos ver um conceito que é do Dr. Wilson Lopes, que está no texto A Depressão na Visão Espírita, que ele vai dizer assim, que a depressão é uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa. Então não é uma tristeza qualquer, leve. Muda o humor da pessoa. Um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas. Então, abatimento, falta de energia, falta de disposição. Tudo perde a graça. O mundo fica cinza. Viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Então, o pessimismo é uma característica do estado depressivo. O desinteresse pelo mundo exterior, pela vida, pelo contato com as pessoas, pelas tarefas que nós realizávamos antes, com alegria, com vontade, com interesse, hoje em dia já não tem mais. Ou não queremos mais fazer, ou fazemos, mas não mais do mesmo modo. Fazemos forçados. É o compromisso profissional, a carga horária que nós temos que cumprir dia a dia. Está lá, nós vamos, empurrados. Cuidar dos filhos, cuidar das tarefas de casa, dos afazeres outros da nossa vida. Tudo se torna muito complicado, muito difícil. Se puder apagar aqui, essa luzinha, obrigada. Então, tudo se torna muito mais pesado e difícil para a pessoa. Esse é o conceito. Tristeza intensa. Então é tudo num grau muito maior. Não é aquela coisa corriqueira que nós temos no dia a dia e depois passa. Abatimento profundo. Não é um cansacinho que nós temos porque realizamos uma tarefa a mais ou porque estamos às vezes com descompensação em alguma substância no organismo. O ferro, por exemplo, a vitamina B12, que estando em baixa nos dão indisposição, nos dão fadiga, falta de vontade para fazer as coisas, de vitalidade, melhor dizendo, para fazer as coisas do dia a dia. Mas em sendo ajustado esse nível dessas substâncias, conforme a necessidade do organismo, nós vemos a diferença. Então, não está ali a depressão, nesse caso. Está apenas o quadro de uma descompensação de substâncias no nosso organismo, que, em sendo reequilibrada, voltamos à condição natural, à condição normal para vivermos. O que mais temos aqui? Depressão, alguns sintomas. A depressão, então, ela é uma doença complexa, pelo conceito que nós vimos ali. É uma doença complexa, que não é com o exame laboratorial ou outro exame tecnológico que ela vai ser diagnosticada. Esses exames podem auxiliar, sim, o médico no diagnóstico e vão auxiliar muito no diagnóstico da doença, mas eles sozinhos não vão caracterizar o estado, porque ela é uma doença complexa, como nós vimos lá naqueles mitos, naquelas crenças do início, é difícil de perceber, porque também é um quadro que vai se instalando pouco a pouco, que nós vamos acalentando, às vezes já trazemos a tendência e aquilo na juventude não aparece, vai aparecer às vezes mais adiante. Isso não quer dizer que depressão é condição só para quem já tem a idade avançada, não, ela aparece em qualquer idade, em qualquer classe social, não faz distinção.
Temos depressão infantil, depressão na juventude, na fase adulta, na fase de senilidade também. Então ela é algo geral. Por ser geral, tem fatores complexos, tem causas complexas por trás. Daí a dificuldade do diagnóstico. Então não é porque às vezes nós vamos nos identificar ali em alguns sintomas ou em vários deles, não, eu sou deprimido. Porque temos muitos diagnósticos aí de gente que não é da área médica. Ah, tu tem depressão, tu tem isso, tem aquilo. Calma. Para fazer o diagnóstico, a pessoa habilitada, que é o profissional da medicina, o profissional da saúde, o terapeuta, que muitas vezes trabalhando junto também em parceria é que vão detectar a presença da doença em nós ou a nossa grande tendência para ela. Então, alguns sintomas psíquicos. Humor depressivo é o humor pessimista, não é otimista. Tudo está ruim, só vê as coisas por um prisma negativo, se reclamação, se é o dia de sol porque está quente, porque está calor, se tem chuva, a condição dele nunca está bom no mundo exterior. Então é humor para baixo, humor depressivo, não para cima, não aquele que nos enaltece, nos engrandece. Desprezo pela vida, redução da capacidade de sentir prazer. Então, por que reduziu a alegria, o prazer pelas coisas da vida, não quer passar novamente pela experiência? É um repúdio, a repulsa, a rejeição pela vida. Redução da capacidade de pensar, de se concentrar e tomar decisões. Atrapalha, sim. Atrapalha nosso mental, a nossa racionalidade, a nossa agilidade em pensarmos. Então isso também nos prejudica na condição do trabalho profissional em qualquer outra. Porque nos incapacita de algum modo para agilizarmos decisões e pensamentos. Os sintomas fisiológicos. Sintomas fisiológicos, a fadiga, o cansaço exagerados. Qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela não teve assim grande desprendimento físico, muitas horas trabalhando, mas ela sente muito cansaço. Às vezes nem fez nada, mas já sente o cansaço. Vive cansada. Alterações do sono, tanto a insônia quanto dormir demais. Os dois casos podem aparecer. Passa noites em claro ou acorda durante um período da noite, na madrugada ou amanhecer, ou tem muita sonolência, que está só no quarto, só dormindo, às vezes durante o dia, passa horas e horas seguidas. Alterações do apetite, do mesmo modo, ou não tem apetite, começa a emagrecer, começa a definhar, ou come demais, porque daí também, às vezes, junto com a depressão, tem um quadro de ansiedade, daí come demais. Redução do interesse sexual, da libido, porque estamos falando também de fatores fisiológicos, é comum aparecer como sintoma. E outras dores musculares pelo corpo inteiro, não é algo localizado porque eu fui lá e fiz um esforço só, é pelo corpo inteiro. Dói tudo e dói muito. Outros sintomas também ali, hematomas sem razão, aparecem sem nós termos detectado, se tivermos uma batida, se tivermos alguma coisa que ocasionou, alergias. Então, tudo isso ali relacionado à nossa fisiologia. E temos fatores comportamentais da vida de relação. Retraimento social, então não quer sair, quer ficar só em casa, às vezes no quarto escuro. Crises de choro, tentativa de suicídio e alterações psicomotoras. A pessoa começa a ficar muito lenta, faz as coisas, mas por causa da fadiga, do cansaço, da indisposição, faz mais devagar. Às vezes também pode estar mais agitada, se tem presente a ansiedade, pode estar naquele agito, naquela euforia. Então, pode ter também alterações psicomotoras. Classificação conforme a intensidade
Essa é para nós termos uma noção se nos percebemos dentro daqueles sintomas, em alguns deles, que a doutrina espírita ela tem essa proposta de autoconhecimento, de autoajuda, para que nós possamos também trabalhar por nós mesmos, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa emancipação integral, como seres que somos, espíritos imortais, viajores do tempo, do universo. Então, depressão na intensidade leve. A pessoa vai trabalhar, consegue cumprir a sua rotina, realiza as suas atividades, embora sem aquela satisfação, sem aquele prazer de antes. Mas ela faz. Moderada já é um sinalzinho um pouquinho mais alerta. Comprometimento maior nas atividades diárias, ela despende mais energia, precisa acionar mais a vontade para fazer as mesmas tarefas. Então usa mais energia, mais desgaste. E a grave já tem bastante limitação. Aí nesse quadro pode acontecer o abandono total das atividades ou elas serem feitas com muito sacrifício. E aí a pessoa também busca o isolamento. Às vezes ficando no leito durante todo o dia, não quer contato, fica no isolamento que, como nós aprendemos na doutrina espírita com a lei de sociedade, é prejudicial ao nosso progresso. Nós precisamos da interação uns com os outros, precisamos estar juntos, auxílio mútuo, para crescermos, para as conquistas maiores do espírito que é imortal. Agora, alguns conceitos à luz da doutrina espírita para a depressão. Aquele primeiro que nós vimos também é de um irmão que tem o seu labor na área da medicina e é também espírita. Mas aqui nós vamos ver o conceito de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. A depressão é sempre um estado patológico da nostalgia, da tristeza. Nostalgia, aquilo que nós ficamos cultivando o passado. Estado vivendo no passado, querendo que ele voltasse. Ai, como eu era feliz naquele tempo. Mas ficamos nisso, deixando de valorizar o presente, deixando de valorizar as oportunidades do hoje que nós temos para prosseguir na nossa existência. E ficamos acalentando esse estado nostálgico que é de tristeza. Então a depressão é isso, cuidado para não ficarmos envolvidos na tristeza. A depressão é a ocorrência que se manifesta como distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, com a falta de alguns dos neuropeptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Nós vemos aqui que Joana faz referência àquelas deficiências físicas que nós víamos antes. Então é um quadro já instalado. Não funciona direito no meu organismo, na minha veste física, essas comunicações, os neurotransmissores não estão realizando as suas atividades como deveriam por um ou vários motivos. Então aqui nós estamos, lá nós vimos como causas até. Mas aqui, para avaliação à luz da doutrina espírita, o que está no corpo físico já é efeito. O corpo físico é efeito do seu agente, do seu condutor, que é o espírito, da atuação dele sobre esse corpo físico. Então, o que nós podemos talvez aprender hoje em outros campos da ciência, do conhecimento, como sendo causas, para a doutrina espírita vai ser considerado efeito, consequência, porque a doutrina espírita leva em consideração as causas espirituais, além do corpo físico, e que são primordiais para nós entendermos o quadro depressivo e podermos trabalhar por sair dele. Isso é fundamental, não só compreender o que é a depressão, quais são os seus sintomas, as suas causas, mas especialmente como fazermos o possível para sair desse estado que nos põe para baixo, que nos faz gastar o tempo da nossa existência, às vezes na ociosidade, no desamor,
na rebeldia, na incompreensão da vida, do mundo e de nós mesmos. Causas. Eu pensei que tínhamos falado já das causas, não, tínhamos falado dos sintomas. Das causas vamos ver agora. Causas físicas, então, pode ter fator genético? Tem fator genético. Tem várias pessoas na família, da minha ancestralidade, que apresentaram um quadro de depressão. Mas da onde que vem esse fator genético? Se o espírito, ele mesmo, ou quando ele não tem condição, não tem maturidade para isso, os seus orientadores, seus tutores no mundo espiritual vão ajudar nesse sentido, vai escolher exatamente aquele óvulo, aquele espermatozoide que vão começar a formar aquele corpo que ele precisa para a sua futura reencarnação. Então, os fatores genéticos estão presentes sim, mas considerando, à luz da doutrina espírita, essa diferença da atuação do princípio espiritual, do ser inteligente. Então, não é algo fortuito que eu vou usar como desculpa, não, já tem bastante gente na minha família, é assim mesmo. Já tem vários deprimidos, então eu só estou cumprindo aqui algo que o destino me colocou, como se nós não tivéssemos, justificando desse modo, condições de empreender mudança. Então, claro que temos a nossa ancestralidade, mas considerar que isso não é casual. Isso acontece também por conta da nossa programação, da nossa necessidade evolutiva. E nós temos condição de nos ajudar para sair desse quadro. Fatores neuroquímicos e cerebrais, nós vimos lá no conceito da mentora Joana de Ângeles, os efeitos no nosso corpo físico, as disfunções de substâncias preponderantes responsáveis pelo estado de alegria, de satisfação, de prazer. Então, o estresse, a pressão psicológica ou social vão colaborar para que esses quadros no corpo físico se enfatizem. Pode ter também acontecido algum trauma na infância, maus tratos de pai, de mãe, de outros da nossa família. Pode ter sido também agressões de vários tipos. Pode ter sido também no campo social, preconceitos ou outras pressões que nos geraram estresse no convívio, no trabalho, em outras situações, que não na nossa família, não no âmbito da infância, na fase da infância. O período da menopausa para a mulher, em que os hormônios ficam oscilando demais, trazem desconforto, trazem aquele estado, às vezes, de fadiga, de desvitalização, mas, em sendo tratado, depois vai voltar à normalidade. Se não forem cultivados, se não estiverem sendo cultivados, aqueles outros sintomas que nós vimos. Então, menopausa não é desculpa para a depressão. Estamos aprendendo aqui. A depressão é uma doença complexa, é um estado que demanda análise de vários quesitos para ser diagnosticada por um profissional habilitado para tanto. Causas espirituais. Às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Temos amargura dentro de nós. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota pelos esforços para sair do corpo físico. E reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a prostração, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, a melancolia. Esse benfeitor espiritual vem nos falar dessa nostalgia, sim, da nossa vida de liberdade, que não estamos aprisionados no corpo físico, dessa nostalgia que é a saudade daquele estado de liberação. Mas para nós cuidarmos em não ficarmos nessa nostalgia, reconhecemos ela. Poxa, eu gostaria de estar livre, mas no momento eu estou encarnado. Se eu estou encarnado é para algum objetivo, tem utilidade,
tem função. E esse aqui que ele está falando, puxa, eu queria estar fora, eu queria estar volitando, eu queria estar em outras pairagens, mas no momento não dá, no momento não é possível. E às vezes ficamos entristecidos só, não lamentando o tempo todo porque eu não estou desencarnado. Eu não tenho certeza, se eu estivesse desencarnado estaria melhor do que agora. Então valorizar o hoje, esta existência, é primordial. Tenho a saudade, mas tudo bem, eu prossigo. Sei que não devo permanecer naquele estado. Essa é a primeira causa que os espíritos nos colocam. Aqui já é Joana de Ângeles também, nos livros Amor, Imbatível Amor e Receitas de Paz. Ela vai nos dizer que ideias demoradamente recalque, que nós mantemos, não expressamos, está lá dentro de nós. Tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedade contribuem para estados nostálgicos e de depressões. As incertezas do momento, o medo de eu sair, de eu me acidentar, de eu sofrer alguma agressão, são fatores que contribuem, favorecem para a instalação dos estados de depressivos. A sua gênese, no entanto, está no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Olha o que a mentora nos diz. Alta dose de culpa por causa de erros de existências pretéritas, não é de agora. Podemos também acumular culpa ao longo dessa existência. Com o passar das experiências dos anos, eu me culpar, eu cultivar o remorso, a amargura, mas isso também vem do passado, explica ela, para justificar o estado, às vezes, que nós trazemos, a tendência que nós trazemos para a depressão, desde crianças daí. Daí está justificado por quê? De depressões em crianças. O estado de culpa por erros do passado, por aflições que nós promovemos, por males de que nós fomos agentes. Então as suas raízes estão nos painéis da alma, não é no corpo, não é no perispírito, que é a veste espiritual da alma. Estão na alma as suas raízes. Rebelde e receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Rebelde, lembram do início que nós estávamos falando? Do repúdio à vida, da não valorização da vida. A rebeldia é, o mundo não é como eu gostaria que ele fosse. As pessoas não me tratam do jeito que eu gostaria que me tratassem. Eu vou para o meu serviço e eu saio em satisfação. Na minha família só de sabores, não é como eu queria. Frustração permanente, especialmente direcionada para fora, para o exterior. Eu também não sou o que eu gostaria de ser. Eu não amo como outros amam, eu não tenho amizades como outros têm, eu não sou feliz como outros são, eu não consigo ver alegria em nada. Então, esse é um estado de desprezo pela vida, de não valorização da vida. O que está por trás dessa rebeldia? O sentimento da rebeldia, ou a emoção, o estado da rebeldia. Revolta, rebeldia é revolta para com a vida, em última instância para o Criador, que nos colocou aqui, que criou esse mundo, que está desse jeito, que não é como eu gostaria que fosse, eu não consigo mudá-lo para torná-lo do jeito que eu quero. E aí me sinto impotente, porque eu não consigo alterar como eu queria. Então eu prefiro me recolher dessa vida, não usufruir dela, porque ela não me dá o que eu queria, não atende às minhas expectativas, aos meus desejos. Depressão e suicídio. O suicídio foi lá atrás apresentado como um dos sintomas, ideias suicidas. Em última instância, a concretização desse ato que, por essa rebeldia que nós estávamos vendo, eu não quero, eu abro mão. Muitas vezes, pode acontecer algumas vezes, de não ter coragem de chegar a esse ato fatal,
tão sério e pode acontecer de chegar nele, para a infelicidade do ser. À luz da doutrina espírita, nós vamos aprender que suicídio não é solução, como alguns sinalizam e falam por aí. É uma solução? Não, não é solução. Muito pelo contrário, é complicação. Vai complicar ainda mais o quadro que eu já vivo, interior, meu mundo interior, vai agravar muito mais ainda os meus compromissos, porque eu saio da existência, eu a deixo por opção própria e existiu uma planificação que não envolvia só a mim, envolvia um conjunto de pessoas, os familiares, aqueles que talvez mais adiante eu iria ainda ser o instrumento para trazê-los à vida no corpo, ou os projetos que eu iria realizar, só prejuízo. Então o suicídio nunca vai ser solução, sempre vai ser complicação para aquele que faz essa escolha triste, lamentável. E com o Espiritismo nós aprendemos que a vida não cessa, a vida é o nosso atributo primeiro. Então não tem como eu deixar de viver. Como alguns na condição depressiva argumentam, eu não queria viver, eu não queria existir. Eu não queria existir, mas eu existo. E não tenho como deixar de existir. A vida é dom de Deus. E o que nós vamos fazer com ela? Depressão e obsessão, que nós também vamos compreender à luz da doutrina espírita. Tem obsessão quando tem depressão? Pode ter. Pode ter, porque o quadro depressivo em si é um quadro de fragilidade, como nós vimos. O emocional está fragilizado, o corpo físico também está, tem abatimento. Então, é um estado que atrai, que favorece a instalação de mais um complicador, que é a obsessão, que vai atrair irmãos que estão na condição desencarnada, semelhantes, que também estão tristes, que também estão naquele abatimento, que também não valorizam a vida, que também só reclamam, que também estão rebeldes. Então vai ser mais um fator prejudicial, mas não necessariamente depressão é sinônimo de obsessão. Nem toda depressão vai ter obsessão presente. Para nós não acharmos e começarmos a colocar a culpa nos espíritos de mais isso também. Não, vamos nos tornar conscientes, assumir as nossas responsabilidades e aos poucos irmos não só na questão da depressão, outros também focos de atração para a obsessão existem. A raiva, desonestidades e tantos outros que nós vamos atrair os espirituais semelhantes. Então pode ter, mas não necessariamente. Prevenção e tratamento, então, que inclusive os autores espíritas e espirituais também, não só aqueles que são profissionais da saúde e espíritas encarnados, mas Joana de Ângeles, por exemplo, vai nos recomendar nos seus textos essa terapêutica. Esses vários exemplos que estão ali. Então, pensamentos otimistas. Cuidar com os conteúdos dos meus pensamentos no dia a dia. Então, se eu só penso ruim, em tudo eu vejo prejuízo, não valorizo nada, nunca nada está bom, cuidado. É um sinalizador para nós. Então, trocar pensamentos otimistas. Senhor, que coisa boa, mais um dia. Recomeçamos mais um período, mais uma oportunidade. Ah, está chovendo, não tem problema. O que eu posso fazer hoje? É a bênção da chuva, quanto no outro dia a bênção do sol. Que outras alternativas eu tenho para realizar determinada tarefa que eu não posso do jeito que eu queria naquele momento, mas eu posso fazer outra? Então mudar os pensamentos, sair da reclamação, sair da rebeldia, do pessimismo, para que nós possamos ascender desses estados. Caminhadas em bosques ou à beira-mar, usar os benefícios da natureza para o refazimento energético, orgânico. Deus nos deu porque nós precisamos dela. O contato, por exemplo, à beira-mar, no livro Voltei, da psicografia de Chico Xavier, vai ser descrito para o auxílio de um irmão recém-desencarnado. Imagina para nós que estamos no corpo físico,
Quantos benefícios de estarmos perto de um lago, de uma cachoeira, perto do mar, numa área verde, numa floresta, respirarmos profundamente, estando ali também gratos a Deus por estar podendo usufruir daqueles momentos, naquele ambiente, que é revigorante, que é reparador. Auxílio em obras de ajuda social na comunidade, nos inserirmos. Trabalhos comunitários, trabalhos de auxílio, não estamos nem falando aqui de trabalho no meio espírita. Ainda os outros que nós temos oportunidades, trabalhos sociais de participar, de sermos úteis, de tornar os nossos dias e as nossas horas úteis para nós e para outros também. Atividades prazerosas, várias, às vezes resgatar tarefas que nós fazíamos, que gostávamos tanto e que deixamos de fazer. Academia, uma atividade de dança, atividade de pintura, de trabalhos manuais, com argila e vários outros, aqueles que nós fazíamos às vezes bordado, o tricô, tarefas que nos traziam alegria e que hoje nós podemos utilizá-la também em prol do próximo. Quando nós fazemos o sapatinho, quando nós fazemos o casaquinho, quando nós fazemos o crochê lá na borda de um coeiro, de um cobertor que vai ser ofertado depois, são atividades prazerosas que hoje nós também podemos empregar direcionadas ao próximo, não só para nós, mas também podemos empregar para nós. E vamos ocupar o tempo utilmente, não vamos ficar na ociosidade doentia, naquela estagnação. Estaremos ocupando a mente, que estará raciocinando, porque estará pensando ali, como que eu vou fazer isso? Demanda um trabalho mental, demanda o nosso esforço também. Por isso que é muito positiva. Elevação da autoestima. Eu me valorizar, sim. Eu tenho defeitos, eu tenho dificuldades no momento, eu tenho, mas eu tenho também condições de ir transformando isso. Ah, mas eu sou triste, dificuldade de fazer amigos, ninguém gosta de ficar perto de mim. Isso é lamentação que só nos põe para baixo, doentia. Ah, mas eu sou introspectivo, não tem problema. Introspectivo tem as suas qualidades, tem a sua qualidade, vai produzir conforme a sua condição. Se fosse todo mundo extrovertido, também não ia dar certo. Por isso a diversidade. Podemos participar de grupos de apoio, sim, porque em vendo, em percebendo os depoimentos de outros irmãos, vamos encontrar quadros muito mais duros do que os nossos. Vamos aprendendo, vamos nos dando força uns para os outros. Também essa importância dos grupos de apoio. A psicoterapia, que é o atendimento por profissional habilitado, que vai nos ajudar a reconhecer, a identificar as causas, os sintomas e também nos ajudar no tratamento da depressão, quando já instalada, ou da nossa tendência, quando nós nos percebemos nela. E o tratamento médico, a psiquiatria, homeopatia, acupuntura, o tratamento médico com medicamento, sim. Porque quando nós estamos já no quadro, já somatizados, já com a depressão no quadro, no corpo físico, refletida, nós precisamos do auxílio do medicamento. Mas não pensar que só o medicamento vai resolver o nosso quadro. Estamos vendo aqui pelas causas profundas da depressão, que são as espirituais, que é fundamental a nossa atitude diferente. O remédio está tratando o corpo, está tratando o efeito. Ótimo, fundamental. E também tomarmos a consciência e irmos nas causas para tratá-las. Para que possamos crescer, para que possamos, na origem, lá nas raízes da depressão, tratar e fazer a diferença. Fazer a diferença já para esta existência. Nós não precisamos esperar o futuro da desencarnação ou de outras vidas. A melhoria para hoje. A proposta espírita é de transformação integral ou transformação para começarmos já. Não precisamos adiar. E a terapêutica espírita, que aqui nós vamos encontrar no Centro Espírita Humildade e Fé, ou todas ou várias em outras casas espíritas da mesma maneira. Nós vamos encontrar o estudo doutrinário, seja por meio da palestra pública ou dos grupos de estudo,
mas também usando, lembrando de que esse conteúdo, esse conhecimento é para aplicação na nossa vida. Não é para ser um conhecimento teórico. Eu sei da doutrina espírita, eu conheço várias obras, eu já fiz tantos ESGs. É o estudo doutrinário aliado ao autoconhecimento. Como eu vou aplicá-lo? Como eu vou viver esse conhecimento espírita ou doutrinário que eu estou agregando? Essa é a diferença. A prece como um recurso terapêutico fundamental para a revitalização, sim, do corpo físico, para que o espírito também se fortaleça se conectando com seu mentor espiritual, o anjo da guarda, com os outros espíritos benfeitores que cuidam de nós, para unirmos forças, para também clarear os nossos pensamentos, para que nós possamos fazer melhor no dia seguinte, no momento seguinte, para que tenhamos mais condições ainda de sair daquele estado. Então a prece é um fator de autoajuda muito importante. Assim como o trabalho, nós falávamos antes ali das atividades diversas que podemos realizar. É o trabalho como ocupação útil que os espíritos nos trazem. A mensagem inicial falava dessa beleza, desse valor que tem o trabalho nas nossas vidas, que às vezes nós não entendemos ou consideramos como uma sobrecarga, como um peso, como algo que nós vamos fazer forçados, porque temos o comprometimento da jornada do nosso campo profissional, especialmente. Mas não, à luz do Espiritismo, o trabalho aqui, ele é fonte de transformação, de equilíbrio para o espírito, de equilíbrio, de progresso. Equilíbrio e progresso. E está muito bem explicado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O buscai e achareis, lá nos primeiros itens de 1 a 5, que nós vamos encontrar o ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Allan Kardec vai justamente falar do trabalho como sendo a grande ferramenta de autoajuda da criatura, para que ele tenha condições, tenha o merecimento de receber o auxílio divino, o auxílio superior, o auxílio dos bons espíritos, representado ali pela expressão céu. E depois a outra grande ferramenta que ele vai apresentar no início do capítulo 25 é a prece. Trabalho e oração como ferramentas fundamentais de autoajuda. Então a prece por outro é muito positiva, é eficaz, tem estudos já trazendo a comprovação, a evidência disso, mas a prece por nós mesmos, para nós mesmos também, para que possamos aurir forças e entrarmos numa sintonia superior. O atendimento fraterno e antes a fluidoterapia, os passes, a energização, a transfusão de energia que nós estamos debilitados, vem um outro irmão nosso e nos cede, nos doa parte das suas energias que vão nos ajudar a nos revigorar. É a lei de sociedade também aí presente. Ajuda que nós devemos buscar. A terapêutica espírita está ali à disposição de todos nós, como recursos auxiliares, complementares daqueles que nós vimos antes, da medicina, da psicologia, recursos complementares para nos ajudar a tratar o quadro depressivo já instalado ou as nossas tendências. O atendimento fraterno, que é o diálogo, nós vamos poder expressar as nossas inquietações, essas dificuldades, e vai nos ser apresentado o consolo à luz da doutrina espírita, e especialmente indicadas as terapêuticas que aquela instituição dispõe para o nosso caso. Então é diferente da terapia que vai ser oferecida lá por um profissional habilitado da psicologia. Não, o atendimento fraterno, ele vai informar, esclarecer, consolar e encaminhar para o tratamento que a doutrina espírita pode oferecer por meio das suas instituições, que são tratamento complementar. A evangelioterapia, sem dúvida nenhuma, ou leituras edificantes, porque nós estaremos em contato com novos conceitos, que vão ajudar a mudar os conceitos velhos, as crenças velhas. Então, quando nós estudamos um pouquinho, por exemplo, hoje nós podemos escolher e não falar mais aquelas frases lá do começo, aquelas crenças e mitos, porque não vão ajudar.
os nossos irmãos ou a nós mesmos, nos crucificarmos, pô, eu não consigo, eu estou desse jeito, não usarmos mais isso. Eu posso sair, sermos otimistas, sermos valorosos para nós mesmos e também para com os outros. Então a leitura, num dado momento em que o benfeitor André Luiz estava chegando à crosta terrena, numa das inúmeras excursões que fez, eles chegaram próximos de uma pessoa que estava lendo. E saíam luzes, emanava luzes aquele irmão naquele dado momento em que ele estava tendo uma leitura edificante, que lhe ajudava a mudança, a reformulação do seu pensamento, das suas crenças e, portanto, do seu modo de viver. Ele estava se instrumentalizando, se enchendo de novos conhecimentos melhores para poder viver melhor. Então, compreender o Evangelho, estudá-lo, assimilá-lo, é um recurso também fundamental para nós. Atividades de auxílio ao próximo são aquelas tarefas que nós podemos fazer em nos beneficiando, mas também aqui beneficiando outros, como nós já comentamos antes. Ajudar nas tarefas de assistência social da Casa Espírita é também uma oportunidade para o nosso tratamento. E a desobsessão, que é o encaminhamento que a casa vai poder dar para o nosso caso, se assim for determinado por ela, é a casa que vai determinar, não somos nós, eu quero fazer uma desobsessão, não, nós vamos no atendimento fraterno e lá vai ser avaliado, trazer o nosso nome para a reunião mediúnica, se a casa tiver, vão fazer irradiação também para nós, para nos ajudar no tratamento, se nós tivermos o fator da obsessão junto, vai ser também feito o auxílio para o irmão espiritual. Então, os irmãos veem que são inúmeros recursos que nós temos às nossas mãos, ao nosso dispor. Não temos justificativa negativa para dizer eu não quero me cuidar, eu não quero me tratar. O Espiritismo projeta essa luz sobre a nossa consciência de que nós temos capacidade, nós temos luz interior, nós temos virtudes que são bênçãos dentro de nós, esperando pelo nosso trabalho, pelo nosso desenvolvimento, para que aflorem. Lá no capítulo 19, sobre a fé, no item a fé humana e a fé divina, o benfeitor espiritual, que é autor daquele texto, vai nos dizer que a fé é um sentimento. É um sentimento que está em nós em germe e que demanda, que precisa do esforço, do trabalho, do nosso desenvolvimento. É um sentimento, não é algo que pensamos, não é algo que recebemos, que alguém nos dá. É um sentimento que vai nos mover e que a luz do Espiritismo é a certeza no futuro, a fé no futuro também, a certeza absoluta do amparo divino, do amor do Pai por nós, da sua providência que nos envolve permanentemente 24 horas por dia, por meio da natureza, por meio dos benfeitores da humanidade, do nosso anjo da guarda, dos nossos familiares, das obras que chegam às nossas mãos, de uma mensagem avulsa, de algo que eu escuto, que às vezes me impede de um ato insano. Todo instrumental, inúmeras formas que nós somos abençoados, mas não temos às vezes condição, não temos consciência disso. Mas com o Espiritismo nós aprendemos isso. Aprendemos a valorizar a vida, aprendemos a valorizar essa oportunidade e não repudiá-la. Não estarmos na revolta, na rebeldia diante da oportunidade que Deus nos dá, da estada aqui de alguns anos, para o nosso aproveitamento, para a transmutação do homem velho, para sermos criaturas mais felizes, para enfrentarmos sim os dissabores, que são desafios evolutivos para a nossa condição de encarnados. Então aqui está o texto antidepressivo, que é da autoria de Emmanuel e André Luiz, que está no livro Busca e Acharás, que são recomendações desses benfeitores para nos ajudar no tratamento da depressão. Então não é com remédio só,
Então, os recursos ali. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Então, é não estagnar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual, que me ajudem a subir, a estar para cima, o meu astral para cima, não para baixo. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. Sim, nós temos direito ao repouso, ele é extremamente necessário, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Já estamos finalizando. O José Carlos disse que eu podia ir qualquer tempo e só agora que eu olhei o relógio, mas estamos finalizando. Aqui é o final daquela mensagem, a melancolia. Antes nós vimos o começo. Agora é o final, em que ele diz para nós, o François de Geneve: resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Resistência moral, determinação, verificar, detectar os pensamentos, os estados e realmente resistir a eles, a nos entregarmos a eles. E ter a consciência de que nós temos missão, não é missão grandiosa, não é grande coisa ser alguém destacado na humanidade. É a nossa missão de cada dia que ele fala aqui. Na nossa família. Estar com o cônjuge, com o pai, com a mãe, cuidar dos filhos. A nossa missão de cada dia, as pequenas missões. E cumprir também dentro desse quadro de missão as outras tarefas, os outros compromissos. Eu ir para o meu trabalho, eu fazer as atividades domésticas, eu estar aqui na casa espírita. É como eu vou realizá-la. É o toque. Não é o que eu vou fazer, é como eu vou realizar tudo isso. Agradecer por essa oportunidade. Nós estamos aqui com essa função. Isso que esse benfeitor nos traz lá no capítulo 5. E a Joana de Ângeles novamente. Lembrarmos de Jesus. Expulsarmos a melancolia da nossa alma, essa hóspede teimosa que nos envolve em mil amarguras, segredando desânimo e desassossego. E ao final, quando nós começamos a cortar as correntes da depressão, começar a nossa libertação, aprendendo, diz ela, a sermos gratos à vida e àqueles que nos envolvem em ternura, saindo da tristeza pertinaz para o portal de luz, avançando pelo rumo novo. Nós temos condições para isso, queridos irmãos. Por isso a ênfase que eu fiz questão de trazer da fala, dos escritos desses benfeitores espirituais, que nos trazem a consciência, nos trazem instrumental conhecimento de que nós somos capazes, podemos ser médicos de nós mesmos, buscar ajuda exterior sem dúvida, mas também fazer a nossa parte. Isso é fundamental para que nós possamos vencer esse estado e sairmos, sim, como ela diz, da treva, da depressão, do quadro escuro, para alçarmos voo para a luz, porque nós fomos criados para a luz.
Nós temos a felicidade e a alegria dentro de nós. Nós temos as bênçãos dentro de nós, faltando o desabrochar, o florescer. É isso que eu desejo para todos nós, me incluindo no aprendizado, no processo, em estudando esse tema. Se os irmãos forem buscar se aprofundar mais, ele é muito rico, nos ajuda no autoconhecimento e encontramos esses tesouros que a doutrina espírita nos propicia. Somos capazes, temos condição, temos competência para vencer esse desafio, seja da depressão já instalada, ou seja em nos verificando, identificando como tendência à depressão. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês.